A figura apresenta os gráficos da velocidade versus tempo para colisão dimensional entre dois carrinhos. Então, o carrinho A vinha com uma velocidade, o carrinho B vinha com outra, eles colidem em um instante qualquer e depois a velocidade dos dois muda, né? Supondo que não existam forças externas e que a massa do carrinho A seja, então a massa do carrinho A vale 0,2 kg. Vamos anotar essa informação. Coeficiente de restituição da colisão. Bom, então vamos lá. O que é coeficiente de restituição? A gente tem que lembrar então que coeficiente de restituição pode ser calculado por o módulo da velocidade relativa de afastamento sobre o módulo da velocidade relativa de aproximação. Então vamos ver quanto é que vale essas informações nesse problema. Qual é a velocidade de afastamento dos dois no começo do problema? Um estava caminhando com 6 e o outro estava caminhando com 1. Então o que dá a entender aqui? Dá a entender que o corpo que tem velocidade 6 está atrás do corpo que tem velocidade 1, e aí ele bate no corpo que tem velocidade 1, perde um pouquinho da sua velocidade, passa a ficar com 2, e o que está na frente passa a ficar com 5. Então ele empurra, ele bate e empurra esse corpo para frente. Então essas são as duas situações. Não poderia ser de outra forma, porque se as velocidades aqui seriam negativas, caso fosse uma colisão frontal, uma colisão frontal aqui, ou então se os dois permanecessem juntos, eles teriam menos velocidade, Então esses são os casos que a gente tem que analisar. Então esse é o único caso possível, a única interpretação possível para o problema. Um corpo de 6 vindo e batendo no corpo de 1, empurrando ele para que ele ganhe velocidade. Então qual é a velocidade que eles tinham de afastamento? Então o afastamento vai acontecer a partir daqui, Então a velocidade de afastamento que eles têm vai ser 5 menos 2. A partir desse instante aqui, depois da colisão, eles começam a se afastar. E nesse instante inicial aqui, então, eles estão se aproximando um do outro, Esse está andando com 6, esse está se distanciando com 1, então o total aqui será 6 menos 1. Então aqui a gente tem 3 sobre 5. 3 sobre 5, que dá 0,6. Coeficiente de restituição, então, é adimensional, Então é 0,6 sem nenhuma unidade de medida. Agora ele pede, então, a massa do carrinho B. Então a gente pode fazer o seguinte: escrever aqui uma conservação da quantidade de movimento. E a gente tem antes, no começo do problema, MA/VA mais MB/VB, os dois separados, e depois da colisão os dois permanecem separados. Vou colocar aqui só um tracinho para diferenciar, a velocidade antes e depois. Então a massa de A vale 0,2, a velocidade de A antes da colisão valia 1, O A é a linha rosa aqui, O MB eu não sei. O VB valia 6. Então o A 0,2. O VA depois da colisão vale 5. O MB eu não sei. E o VB depois da colisão vale 2. Então agora é só resolver essa equação e calcular MB, Então aqui eu vou ficar com 0,2 mais 6 MB. Isso é igual a 5 vezes 0,2 dá 1, mais 2 MB. Letra para um lado, e número para o outro. E aí eu calculo MB, vamos passar esse 2MB para lá e esse 0,2 para a direita, Então vai ficar 6MB menos 2MB. Isso é igual a 1 menos 0,2. Então isso aqui vai dar 4MB. É igual a 0,8. Agora dividindo então 0,8 por 4. Isso vai dar 0,2 kg. Beleza?